Galera, tudo bem? Falar agora sobre a embriaguez para o direito penal. Bem, a embriaguez ela é tratada de diversas maneiras diferentes pelo direito penal. De início, a primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciar a embriaguez ou as várias espécies diferentes de embriaguez que se colocam para o direito penal. Primeira ideia, embriaguez é uma situação que inequivocadamente vai afetar a capacidade de entendimento e a capacidade de se comportar do agente. A questão é, esse agente ele pode se colocar neste estado de embriaguez de forma voluntária ou de forma involuntária. Bem, a partir do momento que a gente diferencia esses dois estados, essas duas situações, uma primeira situação em que a embriaguez ela é voluntária e numa segunda situação em que a embriaguez é involuntária, é possível a gente ainda distinguir o grau de embriaguez em que a pessoa se encontra. A embriaguez ela pode ser parcial, afetando minimamente, ou afetando de forma diminuída essa capacidade do nosso agente de se comportar, de entender e de se comportar. Ou a embriaguez pode ser num nível tamanho que a gente perde completamente a capacidade de se orientar segundo a sua consciência. Bem, primeira hipótese. A embriaguez de início ela não tem a capacidade de afastar aquilo que a gente entende por culpabilidade. A culpabilidade do agente permanece. O agente continua sendo responsável pela sua ação, mesmo estando em um estado de embriaguez. Isso principalmente se considera quando essa embriaguez ela é voluntária e mais, essa embriaguez é querida. O agente ele vai se valer do estado de embriaguez para conseguir a coragem suficiente para a prática do delito. É o que a gente chama de embriaguez voluntária pré-ordenada. O agente, anteriormente, ele se embriaga para conseguir praticar um determinado delito. Essa talvez seja a situação mais grave. Porque se um agente consciente pratica um delito, não querendo ou não tendo coragem para tal, é bem provável que ele se arrependa. É bem provável que ele se contenha quando no seu comportamento. Já o agente que se embriaga, não. O agente que se embriaga, o estado, essa afetação na sua capacidade de entendimento, pode acabar prejudicando, inclusive, talvez um arrependimento enquanto da prática do delito. Sendo assim, o que o nosso código, o que o nosso sistema penal vai fazer? Esse sujeito que voluntariamente se embriaga para a prática de um delito, ou seja, o que a gente conhece por embriaguez pré-ordenada, ele, além de ser responsabilizado penalmente, além do comportamento dele continuar sendo reprovável, a gente agravará essa reprovação. É por isso que a embriaguez pré-ordenada, ela inclusive tratada como uma causa de agravamento da pena. Para explicar essa situação, a possibilidade da gente reconhecer a culpabilidade de um sujeito que se encontra no estado de embriaguez, aí a gente vai aplicar aquela teoria chamada teoria da actio libera causa. Para a determinação dessa reprovabilidade do agente, a gente se antecipará ao momento em que o agente faz a opção pelo estado de embriaguez. E é ali que a gente vai averiguar essa capacidade do sujeito de ser responsabilizado penalmente. É ali que a gente fará a averiguação da imputabilidade penal desse nosso agente. Mas pode acontecer uma situação totalmente inversa, de um agente que involuntariamente se coloca, ou melhor, é colocado na situação de embriaguez. Nessa hipótese, que a gente vai denominar de embriaguez involuntária, um terceiro embriaga ele. As hipóteses, por exemplo, dos medicamentos que às vezes as pessoas são obrigadas a tomar, ou então a infeliz situação, por exemplo, de um sujeito que vai lá e deposita uma droga na bebida do nosso agente. Nessas situações em que o nosso agente ele não quis essa situação de embriaguez, a gente pode denominar essa situação de embriaguez involuntária. E a gente tem duas escalas diferentes nessa hipótese. A gente tem embriaguez completa ou total, em que a gente perde completamente a noção do que faz, a consciência do que faz, e a gente tem uma embriaguez parcial. A embriaguez involuntária, total ou completa, ela é suficiente para afastar a imputabilidade do agente. Ou seja, o
comportamento do agente, apesar de ser injusto, ele não é reprovável, ele não é culpável. Portanto, tem inclusive a exclusão do crime. É o que fala o nosso artigo 28 do Código Penal. Pode acontecer, no entanto, dessa embriaguez involuntária não ser total, ser apenas parcial. Ou seja, eu parcialmente afetarei essa capacidade de perceber, de comportar do nosso agente. Aí, nessa hipótese, o que nós teremos é uma diminuição da reprovação imposta perante o nosso agente. A gente terá aí, portanto, uma causa de diminuição de pena. A pena ela será reduzida uma vez que o agente se encontra numa situação em que ele não é plenamente capaz de compreender o que ele faz, mas, no entanto, essa situação, a causa dessa situação, ela não depende, ela não estava no controle do nosso agente. Bem, essas são basicamente as situações que o nosso código trata da questão da embriaguez. É importante estudar isso. Infelizmente, a embriaguez ela é tratada de forma separada em várias etapas diferentes do nosso estudo. Essa daqui é uma tentativa de reunir tudo para facilitar o nosso estudo, principalmente quando da análise ou do cálculo da pena.